O deputado estadual Requião Filho, do PT, que é líder da bancada de oposição na Assembleia, entrou com uma representação na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, solicitando que os leilões dos lotes 1 e 2 do pedágio tenham o edital impugnado. No documento obtido pela produção do RIC Notícias Opinião, o deputado alega que há várias falhas no modelo escolhido pelo Paraná, principalmente no que se refere às leis estaduais. No pedido enviado à ANTT, Requião também cita que não há definição se viaturas e ambulâncias, por exemplo, vão estar livres de pagar o tributo e reafirma ainda que há leis estaduais que beneficiam esses veículos, além de pessoas com necessidades especiais como autismo, por exemplo. Requião cobra também que a transparência no edital é a única forma de garantir ao usuário que o valor cobrado é justo e que não existem armadilhas. Após a produção do RIC Notícias Opinião receber o documento enviado à ANTT, nós entramos em contato com o parlamentar responsável pelo pedido de impugnação. Em entrevista exclusiva, o deputado Requião Filho reforçou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres precisa cumprir as leis estaduais, já que as estradas que vão a leilão são estradas paranaenses. O modelo do pedágio, ele foi construído há 3 anos atrás. E lá atrás ele era ruim. Tínhamos 54 deputados contra o modelo de pedágio e toda a sociedade civil paranaense. De repente algo mudou. Mas o cálculo tarifário do pedágio não mudou. Mas aqui no Paraná, diversas leis, inclusive leis que trazem isenções, proibições de aumento e algumas obrigações para as pedageiras foram aprovadas no Paraná. Essas leis não são levadas em conta no edital e no novo cálculo tarifário. Teremos então 2 problemas. Ou as pedageiras não irão cumprir as leis, ou então elas irão cumprir as leis e pedir reequilíbrio econômico. Por isso, no nosso entendimento, a ANTT precisa colocar dentro do cálculo tarifário as leis paranaenses, que devem ser cumpridas. O deputado Requião assinou sozinho o pedido à ANTT. Mas apesar de ter entrado individualmente com o embargo, o político paranaense afirmou que existem outras falhas no edital e que ele também acredita que os colegas Arilson Chiorato, também do PT, aliás, presidente do PT estadual, e ainda Luiz Cláudio Romanelli, que é do PSD, podem fazer outros pedidos de impugnação. Eu tenho certeza que terei apoio de diversos outros parlamentares, mas eu assinei sozinho esse pedido, está em meu nome. E acredito que o deputado Arilson, o deputado Romanelli, alguns outros deputados também possam fazer outros pedidos de impugnação ao edital. Esse não é o único dos erros do edital do pedágio. Existem vários outros. Mas esse erro é um erro que mexe no bolso dos paranaenses. Por isso, a ANTT, num país sério, se for um processo sério, ela vai paralisar isso e refazer os cálculos tarifários, levando em consideração as leis paranaenses sobre o assunto. Requião Filho também criticou o governo federal e afirmou que Lula foi convencido pelo canto da sereia de Ratinho Júnior. O deputado petista afirma que já não há mais tempo para conversar e que agora a discussão sobre o pedágio vai ser na base do embate. Se o governo federal tivesse se mantido coerente ao discurso que fez aqui na campanha no Paraná, esse modelo jamais teria sido aceito. Esse modelo é leonino, ele prejudica a economia paranaense. Mas o Ratinho e as pedageiras conseguiram convencer o presidente Lula com o canto das sereias. E tá lá Renan Filho, Lula e Ratinho comemorando esse absurdo aqui no Paraná. Eu acho que o tempo de conversa já passou. No pedágio, o assunto é de embate mesmo. O governo federal sabe Deus o que negociou. Que apoio foi trocado em troca desse absurdo do pedágio aqui no Paraná. Então agora, eu acho que nós temos que ir para o embate, para o enfrentamento mesmo. E se necessário, vamos até a justiça. Porém, contudo, no entanto, o pedágio também tem um poder enorme de convencimento dos juízes e do Ministério Público. Veja, o último pedágio passou 25 anos aqui no Paraná com a proteção de Judiciário e Ministério Público. Precisou do Ministério Público Federal e uma lava-jato para que alguém tivesse coragem para expor a corrupção e o absurdo que era o pedágio. A corrupção, os acordos de leniência e uma tarifa inflada provam que o judiciário nem sempre decide a favor do povo. O deputado também afirma que é preciso cancelar o atual modelo de pedágio e diz torcer para que o governo federal tenha um lampejo de lucidez e reverta, então, o apoio à atual modelagem acordada entre o governo do Paraná e o ministro dos Transportes, Renan Filho. A gente pode esperar que o governo federal tenha um lampejo de lucidez e reverta tudo isso, pare com esse absurdo e refaça o modelo, porque no modelo atual é prejudicial ao Paraná, prejudicial à nossa economia.
Podemos ter fé que a justiça trabalhe de forma correta e cesse esse absurdo, porque será mais um contrato leonino de 35 anos e nós faremos o possível. A NTT, Tribunal de Contas da União, Judiciário, o que for preciso para reverter esse quadro. Mas a pressão popular, ela é necessária. No entanto, parece que alguns setores da sociedade civil aqui no Paraná, após algumas isenções e benesses de tributos pelo governo do estado, passaram a aceitar o pedágio. Eu não consigo entender como quem era tão contra o pedágio consegue uma isenção fiscal e passa a ser favorável. O pedágio vai prejudicar muito o pequeno e o médio agricultor, vai aumentar muito o frete, prejudicando as nossas indústrias e as nossas empresas, e encarece a vida de toda a família paranaense, pois o modal rodoviário é o modal que dita o mercado aqui no Paraná. Tudo que a gente compra passou por um caminhão e o pedágio deixa tudo mais caro. Então a gente espera que a sociedade acorde para isso e nos ajude a fazer essa pressão contra esse pedágio tão absurdo. E enquanto o G7 fica lá quieto, costurando com o governo benesses fiscais, o povo paga a conta. Por fim, o líder da oposição na Assembleia criticou a decisão do governo federal de dar aportes financeiros às novas concessões em todo o Brasil. Para Requião Filho, foi uma oposição de ratinho ter esse modelo e a culpa pela falta de investimento de Brasília é de responsabilidade do atual governador. Foi uma opção do governador Ratinho. O governador Ratinho insistiu nesse modelo de pedágio, ele queria esse modelo e convenceu o Lula de que esse modelo era necessário para o Paraná. Aí o governo federal vai fazer a sua obrigação nos demais estados, porque eu e você pagamos impostos, rodovias paranaenses devem ser reformadas, ampliadas e ter um investimento de infraestrutura com dinheiro do Paraná e as federais com dinheiro do governo federal. Mas o Ratinho queria porque queria o pedágio. Então ele teve o que quis, o Lula concordou. Enquanto isso, o resto do país terá os investimentos que deveriam ser obrigatórios em todos os estados. Mas aqui a opção do Ratinho foi pelo pedágio. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Foi a opção do Ratinho e ele está sendo atendido. Como o deputado Requião Filho mencionou em suas falas a expectativa de que outros deputados, Romanelli e também Arilson Chiorato, peçam impugnação do edital de leilão, a produção aqui do RIC Notícias Opinião procurou estes dois parlamentares para que eles pudessem comentar todas essas citações. Por mensagem de texto, o deputado Luiz Cláudio Romanelli afirmou que o pedido levantado por Requião faz sentido. Abro aspas aqui para o que escreveu o parlamentar. É uma tese interessante, mas é necessário ter maior clareza sobre a obrigatoriedade do cumprimento das leis estaduais, considerando que as leis são estaduais. O correto teria sido o governador ter condicionado no instrumento jurídico de delegação das rodovias estaduais. Fecha aspas. Também é importante dizer que o deputado Requião Filho mencionou essa questão toda e o deputado Arilson Chiorato afirmou que entrou com pedido de esclarecimentos e que, se não obtiver respostas, também vai pedir a impugnação do edital.